paz do Senhor Jesus, amadas Déboras, eu sou Rebenaura, coordenadora do Desperta Débora em Teixeira de Freitas, e hoje trago mais um devocional que tem como tema Sara-me, Senhor. Este tema foi retirado do livro de Jeremias, do capítulo 17, versículo 14, que diz assim: Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amadas Déboras, para falar sobre este versículo, eu preciso antes falar um pouco sobre o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi conhecido como profeta chorão. Ele viveu imensamente o peso de sua missão, muitas vezes confrontando rejeição, isolamento e perseguição devido à mensagem que lhe foi confiada. Uma mensagem contrária à esperança do povo. Uma mensagem que incluía uma sugestão de rendição aos babilônios. O profeta Jeremias viu a insensatez da linha de ação política dos reis e os alertou sobre os planos de Deus para Judá. Mas nenhum deles deu atenção à advertência. O seu coração doía pelo povo, pois sabia que a salvação de Israel não estava desassociada da fé em Deus e de um relacionamento de aliança correto, expresso pela obediência. Ele sabia que a nação seria destruída caso a aliança com Deus não fosse honrada. Amadas, Jeremias, ou o profeta Jeremias, foi maltratado, foi humilhado, só por avisar da destruição de Judá. Mas diante disto, ele não desistiu de sua missão. Ele orou e vimos aí que a oração dele foi um clamor sincero, vindo de alguém que entendia que necessitava de Deus. Ele expressou sua fé no caráter soberano e restaurador do Senhor ao buscar cura e salvação. Ele sabia que a verdadeira cura e salvação não poderia vir de sua própria força. Elas só poderiam vir de Deus, o único capaz de trazer restauração plena. Amadas, Jeremias não apenas pedia socorro. A sua oração era um testemunho de fé, um testemunho de submissão e confiança absoluta em Deus. E este versículo nos mostra isto. E este versículo, ele nos convida a reconhecer a nossa dependência em Deus. Ele nos convida a unir os nossos pedidos com louvores genuínos, porque somente em Deus nós encontramos a cura, encontramos a salvação e encontramos os motivos para louvores. Quando Jeremias declara que tu és o meu louvor, ele eleva sua oração ao nível de adoração, reconhecendo a bondade e a fidelidade do Senhor, independente das circunstâncias que ele enfrentava. E isto nos mostra que mesmo em meio às tribulações, o louvor permanece como um aspecto indispensável nas nossas vidas. Portanto, amadas, tudo isto nos ensina que a pessoa que confia em Deus
não ficará isenta de tribulações, não ficará isenta de adversidades, mas nos ensina que Deus traz bênçãos em meio a essas adversidades, em meio às tribulações. E que a única esperança de cura e de salvação está em Deus. Por isso, amadas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às dificuldades que nós enfrentamos, nós não devemos desistir da nossa missão. A nossa missão é orar pelos nossos filhos, é clamar a Deus pelos nossos filhos, filhos biológicos, filhos espirituais, filhos adotivos, orar pelas nossas famílias e também expressar a nossa fé em Deus. Expressar a nossa adoração ao nosso Deus, porque só Ele é quem nos traz o refrigério nos momentos mais difíceis. Um grande abraço, amadas Déboras, que Deus abençoe a cada uma de nós, Déboras.